Senhor agir em favor do teu filho. Que o Senhor flua sem limites como um rio de água viva. E cada um de nós possa receber de Ti toda a instrução, toda a correção, tudo aquilo que nós precisamos para se colocar no centro da Tua soberana vontade. Espírito Santo, continua com liberdade em nosso meio, trabalhando de maneira poderosa, curando os corações, curando o corpo, ó Deus, libertando os cativos, ó Pai, e trazendo paz e alívio aos oprimidos. Nós oramos em nome de Jesus, porque a Tua palavra é poderosa e a Tua presença é real. Então, Pai, nos envolve mais ainda através dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Acho que os irmãos ficam tudo apavorados. Falam, rapaz, se ele arrebentou a irmã dele, imagina o que ele faz com o resto. Mas não é isso, não, irmãos. É que cada um tem um jeito de falar. Eu sou meio direto nas coisas e aí, de vez em quando, eu causo certos problemas. Né? Acho que eu sou meio pedrão, né, no jeito de falar. O pessoal fica meio com medo. Amém? Mateus capítulo 7, por gentileza, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. O Evangelho de Jesus, a palavra, veio realmente para trazer mudanças para a nossa vida. Mudanças que precisam ser reais, que precisam ser verdadeiras. E eu tenho assim, me incomodado bastante com relação a algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho presenciado. E eu estou falando do meio cristão, né? Eu já não assisto televisão há muito tempo, não tenho mais ligado na televisão, bem antes do carnaval. Fiquei sabendo do que aconteceu no carnaval também por informações, mas tudo que houve semear vai colher, as consequências virão, infelizmente. Mas eu queria compartilhar dessa palavra com você, Mateus capítulo 7, onde Jesus ele traz algumas preciosas instruções. E eu sentei na minha casa, fiz um monte de anotação, arranquei 2 folhas de caderno, amassei, joguei fora, escrevi tudo de novo, aí arranquei a folha de caderno de novo, amassei, joguei fora, e o Senhor falou comigo: você vai continuar escrevendo, vai continuar rasgando, porque fica sem caderno. Eu falei: tá bom, então vamos só na Bíblia, que é melhor. A Bíblia por si só se explica. Dá um sorriso para quem está do lado e diga assim: Bíblia por si só. Bíblia por si só. Ela se explica. Ela se explica. Amém? Na verdade, queridos, eu devia ter resumido o que eu falei para o pastor Bíblia quando ela mandou mensagem para mim, dizendo que você precisa estar dentro de você. Né? Porque a verdade é essa, que nós precisamos estar dentro de nós. Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 7, verso de número 1. A partir do verso 1, eu vou compartilhar cada parte desse capítulo 7, porque são instruções preciosas. E eu tenho percebido que o que nós estamos precisando na nossa geração é que Deus levante uma geração de crentes que de fato vivam o que nós proclamamos aqui, seja abençoado pela prática da palavra. Porque simplesmente conhecer a palavra não é o suficiente. Simplesmente conhecer a Bíblia não é o suficiente. Eu preciso viver na prática. Eu preciso colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ler a primeira parte. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão, e aqueles voltando contra vocês os despedaçarão. Queridos, eu quero
compartilhar essa primeira parte. Sabe, Jesus ele está dando uma instrução, e a instrução que Jesus está dando é a respeito do cuidado que eu preciso ter com a minha própria vida, o cuidado que eu preciso ter com a minha própria maneira de viver. Quando Jesus diz essa palavra, não julgueis, para que não sejam julgados, ele está dizendo, olha, tome cuidado, para você de repente não estar medindo a vida de A, B, C ou D, estar analisando, avaliando a vida desse, a vida daquele, e de repente nós muitas vezes fazemos isso como seres humanos, e não prestamos atenção, que nesse ato de avaliar e de colocar na balança a vida do outro, muitas vezes nós estamos sendo reprovados, muitas vezes nós estamos perdendo. Então Jesus ele está dando aqui uma instrução preciosa. Não julguem para que vocês não sejam julgados, não venham medir para que vocês não sejam medidos com a mesma medida. Ele está dando para nós uma instrução tão poderosa, tão extraordinária. E o pior, eu digo pior porque se Jesus falasse isso nos dias de hoje, muita gente com certeza ia crucificar ele antes do tempo, porque ele chama eles de hipócritas, de mentirosos, de enganadores, de pessoas que não eram sinceras. Sabe, então Jesus está dando essa instrução, e a pergunta que precisa calar dentro de nós essa noite: nós temos de fato avaliado a nossa vida? É muito bonito quando chega o culto de Santa Ceia, que a gente lê o texto lá, examine-se o homem a si mesmo. Mas essa é a prática normal? Essa é a prática natural? Não. Na maioria dos casos as pessoas olham e dizem, fulano não tomou Santa Ceia, por que será? Por que será que fulano não veio num culto tão importante quanto o culto de Santa Ceia? E Jesus está dando essa instrução, e ele diz assim: porque você repara no cisco do olho do seu irmão, não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Olha a comparação, falando de algo que muitas vezes é pequeno na vida do outro, quando não prestamos atenção que algo grande está trazendo para a nossa própria vida um grande prejuízo. Então o Senhor está instruindo a cada um de nós: pare de avaliar a vida de A, B, C ou D. A vida de A, B, C ou D não me diz respeito, de respeito a Ele. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E essa é uma questão muito séria. E aí Jesus ele continua, depois que chama aquelas pessoas de hipócrita, ele diz: tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente. Ou seja, eu só posso consertar ou conduzir alguém para o conserto se a minha vida estiver consertada. Eu só posso orientar se eu estiver orientado. Eu só posso ensinar se eu estou inclinado para o ensinamento. Aquilo que eu dou, eu antes preciso receber. Diga para quem está do teu lado: todas as vezes que Deus quiser usar você, para instruir alguém, com certeza absoluta, Ele vai te instruir primeiro. Você percebe, queridos? Já pensou, a Karen, ela dá aula na escola, já pensou você pegar um instrutor que não sabe dirigir? Já pensou você ter aula de volante com alguém que nunca pegou um volante? É impossível, porque essa pessoa vai conduzir você para um acidente. A Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro cego, ambos cairão juntos no abismo. Então essa é uma questão muito séria. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero extrair desse texto do capítulo 7 é a instrução de: eu preciso primeiro olhar para a minha vida, avaliar a minha própria vida, fazer as minhas avaliações, para depois de eu perceber que a minha vida está enquadrada dentro da palavra, aí eu estou pronto e preparado para instruir, para orientar, para ajudar a caminhar. Essa é a primeira instrução. No final, no versículo 6, Jesus diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Olha só isso. Caso contrário, esses as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe qual é a instrução que Ele está dando? Ele está dizendo o seguinte: há pessoas que você vai gastar tempo
vai dedicar tempo, mas que não vão mudar de vida. E por que não vão mudar de vida? Porque mudança de vida, transformação, é algo que eu preciso desejar, é algo que eu preciso querer. Você já insistiu com alguém que você insiste, e daqui a pouco está lá no meio da lama de novo? Você insiste, e daqui a pouco está lá no buraco de novo? Eu conheci uma pessoa uns anos atrás que foi tentar salvar a vida de alguém no sentido de ajudar financeiramente. E eu vi essa pessoa tirar aquela outra pessoa 5, 6, 10 vezes do buraco. Mas cada vez que aquela pessoa reaparecia com problema. Mas fulano, mas eu paguei tudo, eu deixei tudo certo, mas estou de novo com problema. Até que um dia teve que chegar a instrução, e alguém teve que chegar e instruir aquela pessoa e dizer, pare, porque essa pessoa nunca vai mudar, a não ser o dia que ela quiser. Entende, queridos? Então, muitas vezes Deus está nos instruindo, nos ensinando. Talvez a palavra hoje não seja para dar glória a Deus e aleluia, plantar bananeira, sair correndo pelo meio da igreja, mas é uma palavra que vai te ensinar e vai te levar a entender. Amém. Que a vida com Jesus é uma vida de um processo de acréscimo, de crescimento, de avanço. Amém. Mas eu preciso desejar isso, eu preciso querer isso. E aí Jesus está dizendo, ei, não pegue o que é sagrado e dê para os cães. Não pegue as pérolas e jogue para os porcos. Caso contrário, olha o que a Bíblia está dizendo, caso contrário, esses as pisarão, ou seja, não darão valor. Eu levei muito tempo para entender isso. Tem pessoas que eu fui várias vezes atrás, até que chegou um dia, tinha uma pessoa que estava conversando no WhatsApp, desde o ano passado. Um dia eu mandei mensagem para a pastora Bia e falei assim, eu falei com fulano, não sei o quê. Aí ela disse, nossa, eu também falei. Eu disse, qualquer dia eu vou lá. E ela disse, meu irmão, toma cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado, você já se machucou, você já se feriu. E a minha resposta para a pastora foi a seguinte, eu disse para você que eu tenho vontade de ir lá, mas eu vou completar a frase, eu estou orando, porque eu só vou lá se eu tiver o aval de Deus. E queridos, paz de você. Eu amo as vidas que moram naquele lugar, mas quando eu dobrei meu joelho para orar, Deus falou, o negócio agora é comigo, não é com você, você não vai botar o dedo. Se você entrar no meio, é você que vai se machucar. Eu já me machuquei uma vez, eu não quero me machucar duas. Dá um sorriso para quem está do lado, pergunta aí, você já experimentou uma martelada no dedo? Se não experimentou, vai ter a oportunidade um dia, quem sabe. Mas queridos, uma martelada no dedo dói para chuchu. Dói muito, amados. Minha pergunta é a seguinte, se eu trouxer um martelo aqui e disser, vem cá, irmão, deixa eu dar uma martelada no seu dedo, alguém se manifestaria livre e espontaneamente? E diria, não, pastor, pode martelar o meu, fica à vontade? Claro que não. Porque nós sabemos as consequências de uma martelada no dedo. E aí Jesus está dizendo, ei, pare com isso. Não jogue pérolas aos porcos. Pare de agir dessa forma. Entenda, há momentos que Deus ele te leva e te conduz para que Ele possa fazer algo através de você. E quando você lê Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todo propósito, a Bíblia lá está dizendo assim, há tempo de falar, mas há tempo de estar calado. E de repente Deus está dizendo, ei, não fala mais nada, cala, deixa eu tratar. Amém. Não fale mais nada, agora só observa. E deixe que o negócio agora, queridos, é assim que funciona. Houve um período da minha vida, quando eu estava lá afastado de Jesus, que era um tal de gente atrás de mim, eu estava jogando sinuca, né? Eu ia lá na mesa de sinuca, botar folhetinho em cima da mesa de sinuca. Uma vez eu quase bati no rapaz, que ele botou o folheto 3 vezes em cima da mesa. Eu falei, cara, eu vou te matar se você puser mais um folheto aí. Porque Deus estava atrás de mim, ele me queria. Numa roda de maconheiro, irmão. O cara fumando maconha, olhando para mim e falou assim, rapaz, tu tem cara de crente, eu não sei o que você está fazendo, usando droga. Eu falei para ele, tá louco, rapaz, que isso, cara de crente, sai para lá. Até que houve um período que Deus silenciou. Aí não usava nem o drogado, nem o alcoólatra, nem o crente, não usava ninguém. Eu ia para a porta das igrejas para ver se alguém saía para dizer, eis que assim diz o Senhor, mas ninguém nem olhava para trás. Nem o
porque aí é Deus que vai tratar. Amém, queridos? Amém. Então tenha sabedoria, saiba obedecer às direções de Deus, e saiba que você tem tido oportunidades. Dá um sorrisão para quem está do teu lado, bem gostoso, e diga: Deus tem te dado oportunidades. Dá um sorriso e diga: não desperdice as oportunidades. Meu, não desperdice a oportunidade que o Senhor tem te dado. Não desperdice, Ele está te dando oportunidade, Ele está te dando chance. Tem uma música, um louvor que diz: uma chance como essa, talvez eu não tenha mais. Na noite que eu levei um tiro, quem disse para mim: moço, volta para a igreja, porque você precisa voltar, porque Deus tem um negócio com você, foi uma prostituta, uma mulher da vida. Foi essa moça prostituta que olhou para mim e disse: cara, tu tomar um tiro e não morrer, volte para a igreja, porque Deus tem um negócio com você. E eu que não me atentasse para ouvir o que Deus falou. Sabe, às vezes Deus está falando, está insistindo. A gente fica que nem burro chuco, empacado, não vou, daqui ninguém me tira. Vai chegar uma hora que Deus não vai falar mais. E quando Deus falar, Ele vai agir. E eu vou te falar, sabe, queridos, a gente não fala assim que Deus castiga, Deus pune, mas a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque eu costumo brincar, né? Eu brinco porque eu digo o seguinte: Deus, Ele trata a gente que nem passarinho. Ele aperta, mas não mata. Passarinho, se você pegar na mão, se você apertar muito, você mata. Se você abrir a mão, o que acontece? Ele voa. Você está na mão de Deus. Dá o seu representante lá e diz: você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Completa a frase e diz: que nem passarinho. Nem passarinho. Ele não vai te largar, Ele não vai te você não voar, você não voar. e não ser vítima de um estilingue. O diabo fica com estilingue só esperando para acertar. Então Deus não vai te largar para você sair voando, mas Ele também não vai apertar para te matar, mas Ele está no controle. A sua vida está na mão dEle. Por isso que quando a Bíblia diz: horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é porque: ai, Deus me mata. Não vai matar. Ai, Deus acaba comigo. Não, Ele aperta, mas não mata. Dói aqui, dói lá, aperta daqui, aperta de lá, mas Ele está lá, Ele está no controle. Diz que quando Ele dá uma apertadinha mais, aquela gemidinha, Deus diz: e aí, vamos? Amém, queridos? Segunda parte, versículo 7, fala a respeito da oração. Eu estou falando com você aqui nessa noite, queridos, de uma vida com ingredientes que podem tornar a sua vida cristã um diferencial para a sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a primeira é eu não ficar julgando as pessoas, é eu não ficar insistindo em pessoas que não querem nada com Deus. Faça até onde Deus te mandar, mas se Deus mandou parar, para, por favor. Obedeça a voz de Deus, obedeça o Senhor. Segundo lugar, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Olha o que Jesus está dizendo. Ensinamento de Jesus. Jesus está dizendo: olha, se você buscar em oração, você bater, se você pedir, a porta vai se abrir. Queridos, não tenha dúvida quanto ao que você está pedindo em oração. Diga para quem está do outro lado: tudo que você está pedindo em oração, Deus já ouviu. Dá um sorriso, Deus já entendeu. Não pense que Deus é surdo, e nem que Ele não é inteligente. Ele já sabe o que você quer. Dá um sorriso e diga: Ele já está providenciando. Amém, queridos? Ponto final. Então a Bíblia é muito enfático isso. Jesus está dizendo: tudo que você pediu. Você pediu, creia. Bateu, vai se abrir a porta. Você pediu, você vai receber. Você buscou, você vai encontrar.
Vida de relacionamento. Se você tiver vida de relacionamento com Deus, foi falado aqui, queridos, viva uma vida de intimidade com Deus. É interessante porque aqui não está escrito bate, 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 a porta vai abrir. Não. Bater, 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 e ela vai. Não. A Bíblia é simples. Jesus é simples. Bata, pronto, está aberta a porta. Pede, pediu, recebeu. Porque com ele funciona assim. É simples. Olha para quem está do lado, dá um sorriso e diga: ei, Deus é simples. Dá um sorriso e diga: não torne a simplicidade de Deus de algo complicado. É Pai do céu. De repente, para alguém eu preciso pedir 4, 5 vezes, porque a pessoa vai esquecer. Mas com Deus, a Bíblia diz que antes que algo saia da minha boca, Deus já sabe do que eu preciso. Então o que eu tenho que fazer? Viver uma vida de gratidão. Obrigado, Senhor. Já pediu? Então se já pediu, não precisa pedir de novo. Já pediu, já foi enviado, vai chegar. Quando? No tempo certo, na hora e no momento de Deus. E aí aqui está dizendo assim: se um filho pedir para o pai um pão, esse pai humano vai dar para ele uma cobra? Vai dar alguma coisa venenosa para matar o seu filho? Jesus está dizendo: se vocês que são maus se preocupam em dar boas coisas para os seus filhos, o vosso Pai que está nos céus, Ele vai dar para vocês exatamente aquilo que vocês querem. Só que Jesus, Ele dá uma instrução. Eu acho interessante que às vezes as pessoas elas pregam só metade do texto. Por isso que eu decidi pregar o capítulo inteiro, porque eu vejo as pessoas pregando só a parte boa. Mas olha só o que diz essa parte aqui, o versículo de número 11 e 12, presta atenção nisso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus tem coisa boa para mim? Tem. Dá um sorrisão para quem está do lado e diga: ei, Deus tem coisa muito boa para você. Completa a frase e diga: melhor do que você imagina. Não é melhor do que você merece, é melhor do que você imagina. Porque o que nós recebemos não é por merecimento, é porque Deus nos ama, é porque Deus tem prazer em nos abençoar. Agora olha só que interessante, no versículo 12 Jesus conclui essa parte dando uma exortação. E olha o que Jesus diz aqui: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Você quer receber muito amor? Dê amor. Você quer receber palavras de paz? Dê palavras de paz. Você quer... O que você quer? E a pergunta é: aquilo que você quer para você colher, primeiro você precisa semear. Olha que segredo. Era segredo, agora não é mais, porque agora você já sabe. Queridos, o que você quer, o que você deseja, dê primeiro. Eu ouvi uma frase de um filho alguns anos atrás aqui em Tietê, que o conflito desse filho com o pai era muito grande. E toda vez esse rapaz, ele vinha lá da Praia Grande, da Praia Grande, ele me procurava aqui em Tietê e dizia: pastor, olha, ora pelo meu relacionamento com meu pai, cada vez que eu vou lá, a gente se encontra, é uma briga, uma discussão, a gente não consegue se entender. E eu falei para ele, eu disse: olha, meu querido, eu vou orar, o que eu posso fazer é orar. O senhor não tem uma estratégia? Eu disse: não, só tem oração, não tem outro jeito. Aí um dia, 11 horas da noite, eu fui na casa desse rapaz, a gente orou, ele pegou o carro e foi para a Praia Grande. Quando ele voltou da Praia Grande, ele me ligou da estrada e falou: estou chegando em Tietê, o senhor pode me encontrar no centro, eu preciso contar algo extraordinário para o senhor. Eu falei: pois não. Aí nos encontramos no centro, sentamos para o meu lanche, ele disse assim: pastor, obrigado pelas suas orações. Eu disse: por quê? Ele disse: porque agora eu entendi algo que eu não tinha entendido. Eu disse: você foi a algum culto, a alguma igreja? Ele falou: não, Deus falou comigo. Porque, queridos, o prazer de Deus é nos orientar, o prazer de Deus é nos ensinar.
E aquele rapaz, ele tinha dificuldade com o pai. Por quê? Porque ele queria ser bem tratado pelo pai. Só que quando ele chegava lá e o pai o tratava com agressividade, a recíproca é a mesma. Ele era agredido, ele agredia. Ele ofendia, ele era ofendido, ele ofendia também. E ele disse que naquela semana que nós conversamos, eu falei que eu ia orar, e eu orei mesmo. Ele disse que ele chegou lá na Praia Grande. Quando ele chegou na praia, ele foi para o apartamento do pai, e quando ele chegou na porta do apartamento, ele falou: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a lidar com meu pai, a lidar com essa situação. Eu sei que o pastor está orando, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Botou a chave na porta, abriu e entrou. Quando entrou, o pai estava sentado no sofá. Quando ele olhou na direção do pai, o Espírito Santo disse para ele: diga para ele que você o ama. E ele pensou, ele ficou em pé na sala olhando para o pai sentado, assistindo televisão do jeito que estava, continuou, e ele olhando para o pai, e o Espírito Santo disse para ele: diga para ele que você o ama. E ele, naquela luta interior, ele disse: como é que eu vou dizer para o meu pai que eu amo ele, se ele nunca disse isso para mim? E aí o Senhor falou com ele: é você que tem que fazer a diferença, porque ele não vai te dar o que ele nunca recebeu. E quando aquele moço ouviu aquela informação de Deus, ele começou a chorar em pé na sala. O pai levou um susto, olhou, levantou e falou: o que aconteceu? Você bateu o carro, sofreu acidente, atropelou alguém, o que houve? Ele começou a chorar, não parava de chorar. E o pai: pelo amor de Deus, fala comigo, o que está acontecendo? E em lágrimas ele olhou para o pai, ele disse: pai, eu te amo. E quando ele disse isso, o susto que ele levou, o pai começou a chorar. E ele abraçou o pai, e o pai, quando ele abraçou o pai ficou com os dois braços abaixados. Sabe por quê, queridos? Aí esse moço foi conversar comigo, ele disse: pastor, eu passei uma noite inteira conversando com meu pai, e o meu pai disse: eu nunca recebi um abraço do meu pai, eu nunca ouvi do meu pai: filho, eu te amo, é por isso que eu nunca te dei, é por isso que eu nunca fiz. E naquela noite eles se perdoaram. O pai morreu, mas morreu um amando o outro, um respeitando o outro, um tratando o outro com carinho. Sabe, querido, Jesus está ensinando a lição no final desse texto aqui, dizendo o que você quer que as pessoas façam para você. Olha o que Jesus está dizendo: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esse é o detalhe. Queria tanto que meu filho trouxesse um café na cama para mim. Quando foi que você levou um café na cama para o seu filho? Eu queria tanto que a minha filha fizesse tal coisa. Quando foi que você fez? A vida é feita de exemplos. Tem uma mulher que está dando um curso lá na Concerto, e ela deu um curso essa semana para os líderes, para as lideranças lá na Concerto, líderes de setores. E aí eu fui uma hora na sala lá e eu ouvi quando ela disse assim: vocês que são líderes não vão receber do liderado de vocês aquilo que vocês não são exemplo. Queridos, como é que eu quero ganhar almas para Jesus lá fora, se quando as pessoas olharem para mim, elas não enxergarem Jesus através de mim? Como é que eu vou poder falar do amor de Deus, se quem está lá fora não experimentar o amor de Deus através das minhas atitudes? Dê um sorriso para quem está do outro lado e diga: a partir de hoje, você vai dar o que você tem recebido de Deus. E quando você der, quando você fizer, vai fazer toda a diferença. Profetiza para quem está lá e diz assim: Deus vai mudar ambientes na sua vida. Aleluia! Deus vai mudar ambientes na sua vida. Deus vai mudar o ambiente da sua casa. Deus vai mudar o ambiente da sua família. Deus vai mudar o ambiente do seu trabalho. Deus vai mudar o ambiente com o vizinho, com a vizinha, com pessoas que te cercam. Deus vai mudar ambientes. Por quê? Porque você vai mudar de atitude e você vai dar o que você tem recebido de Deus. A palavra está sendo enxertada em você. A palavra está sendo semeada na tua vida. Então pegue essa palavra e coloque ela em prática, para que as pessoas possam olhar e possam ver: poxa, ele está me dando, ela está me dando algo que eu nunca dei.
E sabe, quando alguém recebe de você algo que você nunca deu, isso vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Vai fazer toda a diferença. Em vez de assistir porcaria na internet, pega os vídeos que tem na internet. Tem um rapaz que ele grava uns vídeos, ele chega perto dos mendigos lá, do pessoal que fica nas praças. Às vezes ele fica de longe olhando, quando ele vê que o cara senta lá, um meio pão, com alguma comida para comer, ele chega perto e fala: ô mano, estou com fome, você pode me dar um pedaço? Irmão, eu chorei vendo isso. Pessoas em situação de rua, pegarem o lanche e dizer para ele: pode comer. Não, mas o lanche é seu. Não, mas faço questão, não sei o quê. Exemplo do que é ser como Jesus. De pessoas que estão em situação de rua. E nós muitas vezes temos do bom e do melhor, mas não conseguimos oferecer e dar para o nosso próximo do bom e do melhor. Mas detalhe, exigimos o bom e o melhor. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Amém, queridos? Amém. Terceiro lugar, capítulo, versículo 13. O versículo 13 diz assim: entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos o que a encontram. Sabe, queridos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, né? O que é se esforçar? O que é entrar pela porta estreita? Jesus está dando uma instrução preciosíssima. E a instrução que ele está dando aqui, eu resumi com uma frase: o direito de escolha é seu. O direito de escolha é seu. Sabe, queridos, Jesus está dizendo: olha, procure, faça o possível para entrar pela porta estreita, porque a porta é larga e amplo o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Queridos, sabe como é que eu comparo a vida com Jesus, a vida com Deus, a vida de compromisso com Deus e uma vida mundana? A vida mundana é muito simples. Se você já nadou no rio, já teve a oportunidade, vida do mundo, você pega o rio, pega lá uma prancha, um isopor e vai para o rio e desce a correnteza. É difícil? Claro que não. Você pegar o rio numa correnteza, principalmente se ele estiver descendo, não precisa muita força. Vai para a praia. O que é mais fácil? Entrar no mar pulando as ondas, ou é mais fácil sair pegando o jacaré? Pular na onda e vai embora. Chega a bater o peito lá na beira da areia, né? Sabe por quê, queridos? Porque quando você decide andar com Jesus, quando você opta viver uma vida com Deus, você vai nadar contra a maré. E isso demanda esforço. E isso gera cansaço. Mas exige algo que nós precisamos ter, como Jesus ensinou: perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que Jesus diz aqui, ele está instruindo e dizendo: ei, procure entrar pela porta estreita, ou seja, viu, se esforça, porque me servir não vai ser algo tão simples e tão fácil. As ofertas estão lá fora, mas você precisa decidir dentro de você o que é que você quer. O ano passado, na minha casa, minha filha Vitória, minha esposa, olha, essa madrugada vai ter a escola de samba camisa verde e branca. Isso foi o ano passado. Eu agoniado, eu ia deitar, porque eu tenho que trabalhar cedo, e eu deitava na cama, escutando aquele negócio, levantava 3, 4 vezes, a gente brigou, a gente discutiu. Fiquei bravo. Esse carnaval é coisa do diabo, pelo amor de Deus, que vocês estão fazendo? Ai, pai, mas é bonito. Ai, pai, porque isso, porque aquilo é bonito, o negócio do cão é bonito. Gerou muita discussão. Quando foi chegando o carnaval esse ano, eu fui para o meu quarto, dobrei o joelho e falei: Senhor, hoje vai começar o carnaval e o negócio é o seguinte: quem manda aqui é o Senhor, e o Senhor me colocou para mandar através do Senhor, então agora não tem acordo. De manhã, café da manhã, uma sentada do lado da outra, eu sentei, botei um copo de café e disse: viu, preciso falar com vocês. O que
comunicado: carnaval começa hoje e essa televisão não vai ser ligada. Ninguém vai assistir carnaval aqui, beleza? Combinado? Se puser no celular, vá para dentro do quarto, mas televisão aqui não vamos assistir. Queridos, assistimos pregação todos os dias do carnaval. Pregação, louvor, ministração. Teve um dia que eu liguei para ele e falei: a Vitória está em casa? Ah, a Vitória está em casa hoje. Eu pensei comigo: pronto, deve estar lá assistindo alguma coisa ruim. Para minha surpresa, quando eu cheguei na porta de casa, estava tocando um louvor bem alto. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Não só isso, para entrar ao teu lado, diga assim: através de você. Através de você. Deus quer tomar as rédeas. Deus quer tomar as rédeas. Não só da sua vida, Não só na sua vida, mas os locais aonde você entra. mas no locais onde Aleluia! Você é o canal que Deus quer usar para conduzir a santidade. É por isso que a Bíblia está dizendo: entra pela porta estreita, meu irmão, minha irmã, se esforça, lute, mas não aceite as imposições do mundo. Não aceite ser influenciado, torne-se um influenciador com as boas novas do Evangelho. A Bíblia está dizendo aqui: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos o que a encontram. Muita gente não consegue encontrar, mas você pode ser, e escute que agora é uma palavra profética, você é, eu não vou nem dizer que você pode ser, você é a oportunidade que pessoas que estão ao seu redor estão encontrando para ter a salvação em Jesus. Porque eu estou trabalhando naquela firma, porque eu estou há tantos anos naquele setor, porque não me promoveram para outro setor? Porque Deus está dizendo: ei, é através de você que eu quero fazer mudanças naquele lugar, é através de você que eu quero mudar a história daquelas pessoas, é através de você que eu quero causar um efeito extraordinário para mudar a sua família, é através de você. Agora a pergunta é assim: o que é que você tem feito para que isso aconteça? Essa é uma questão séria, queridos. Nós precisamos realmente levar a sério o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus. Amém, amados? Versículo 15. Eu estou indo para o final já. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Você pode dizer isso comigo? A árvore boa não pode dar frutos ruins. Essa ideia aqui que tem alguma coisa errada. E aí diz assim: nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Olha o que Jesus está dizendo, queridos. É uma questão simples de avaliar quais são os frutos que você está produzindo. Quais são os resultados que a sua vida de conhecimento bíblico está produzindo? Quais são os resultados que a sua boca, que hoje conhece a palavra, está produzindo? Quais são os resultados que as suas ações, atitudes, decisões estão produzindo depois que você conheceu a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela precisa surtir um efeito na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa trazer mudanças para a nossa vida. Sabe? Olha para a sua própria vida. Quais são as mudanças? Eu não vou perguntar, você não precisa nem me responder, mas eu quero que você pense um pouquinho comigo sobre isso. Quanto tempo você tem que você conhece a palavra de Deus? Ah, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 15, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho uma semana, eu tenho um mês, eu tenho 2 meses. Não importa. Mas esse período que você está conhecendo a palavra de Deus,
Faça esta avaliação. O que mudou na sua vida? O que está diferente na sua vida? Os frutos de antes de você conhecer a palavra, para os frutos que estão sendo produzidos hoje. E aí? Quais são os frutos? O que está sendo produzido na sua vida hoje? Olha o que Jesus disse. E essa é uma questão séria. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Está falando daquele famoso dia em que a trombeta vai soar, em que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, e muita gente que está dentro da igreja não vai ser arrebatada. Às vezes eu fico pensando como vai ser o dia do arrebatamento, se for um dia de domingo à noite no culto. Como vai ser? Como vai ser quando Jesus voltar? Se for no meio do carnaval, ou se de repente for no dia da marcha para Jesus, ou se for de repente num dia de um grande congresso, num ginásio lotado, talvez ninguém vai nem perceber. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você, porque essa questão é muito séria. A Bíblia diz que dois estarão dormindo juntos, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Queridos, para um pouquinho para pensar nisso. Eu peguei meu neto para sentar, para assistir uma novela que a Record fez do arrebatamento da igreja. Eu botei meu neto para sentar, falei: senta aí, assiste isso aqui. E aí ele começou a ver, e quando as pessoas começam a sumir, o Estênio começou a chorar. Ai, eu fiquei com medo. Falei: medo? Você não tem que ter medo, você tem que ter certeza de que se isso acontecer, você vai morar com Jesus. Você tem que ter convicção. Dá um sorriso para entrar do teu lado e diga: com Deus. Com Deus. O que resolve não é medo. Dá um sorriso e diga: Deus não quer que você tenha medo do arrebatamento. Deus não quer que você tenha medo do arrebatamento. Deus não quer que você tenha medo da morte. Deus não quer que você tenha medo da morte. O que Deus deseja O que Deus deseja é que você tenha convicção que você tenha convicção de que você está vivendo uma vida com Deus. que você está vivendo uma vida com Deus. E que tanto a morte quanto o arrebatamento, Quanto a morte, o arrebatamento, se chegar para você hoje, se chegar para você hoje, você sabe para onde vai. você sabe. É isso, queridos. É isso. Ande pela porta estreita, ande com uma vida reta diante de Deus. E você vai deitar a cabeça no travesseiro com convicção. Se eu não acordar amanhã, eu sei onde eu vou acordar. Se a trombeta soar agora, esse microfone aqui, ó, puf, ia cair aqui no chão, queridos, porque eu sei para onde eu vou. Posso estar passando a luta que for, mas eu sei como está a minha vida com Deus. Sabe, isso é uma questão muito séria, queridos. E você precisa ter essa convicção dentro de você. Agora eu vou encerrar na última parte desse capítulo 7. Que diz o que, queridos? Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo? Quem ouve e vai para casa feliz da vida, vai para o restaurante comer pizza, está plenamente abençoado. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, queridos. Quem ouve e pratica, e coloca em prática, e se preocupa em ver o que está escrito, e se preocupa em ouvir o que está sendo falado, e dizer: Senhor, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero viver em novidade de vida. E aí Jesus está dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Olha só, Jesus diz que é como um homem prudente, porque, queridos, é prudente você fazer algo com segurança, fazer algo de forma correta, fazer algo de forma que não vai colocar a sua vida em risco.
homem inteligente. Quantos aqui dirigem? Quantos aqui dirigem? Tem carro? A pergunta é a seguinte: quando você está andando, de repente você começa, cada esquina que você chega, você pisa no freio e faz aquele famoso barulhinho, né? Começa a arranhar, começa a assobiar, você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Por quê? Está acontecendo o quê? Quando você começa a perceber que você pisa no freio e começa a fazer barulho, o que é que aconteceu? Acabou o que, queridos? A pastilha de freio. Aí você olha e diz assim: não, está fazendo barulho, mas eu preciso viajar para o Rio de Janeiro, eu vou assim mesmo. Aí você vai andar 100, 120, a pastilha do freio gasta ferro com ferro. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer, queridos? Você vai se candidatar a um sério acidente e talvez ao fim da sua vida. Qual é a prudência? O que é ser prudente? Começou a fazer barulho, leva o carro, diz: por gentileza, olha o freio. Aí o cara vai dizer: se eu trocar as pastilhas, se eu trocar o disco de freio, beleza, troca tudo aí. Por quê? Porque eu sou prudente, eu não quero morrer, eu não quero matar minha família, eu não quero causar um problema. Você está entendendo? Aonde eu quero chegar e aonde Jesus quer que você chegue? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu uma casa com alicerces. Eu nunca construí uma casa para mim, mas alguém aqui já construiu, já teve a oportunidade de construir sua própria casa? Teve a oportunidade. A pergunta é a seguinte: você usou qualquer material? Chegou lá e falou: rapaz, economiza tudo que você puder. Foi assim? Claro que não, querido. Você acha que se eu tiver dinheiro, tiver condição, ganhar um terreno e quiser construir, eu vou falar para o cara: viu, não faz um alicerce muito fundo não, faz meio rasinho, que é para economizar concreto. Por quê, queridos? Porque se eu fizer isso, eu estou agindo com imprudência, e eu estou colocando em risco futuramente não só a minha família, mas qualquer pessoa que for morar dentro daquela casa. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e coloca ela em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí o que a palavra de Deus diz? Ele cavou, ele fez um alicerce sobre a rocha, ele colocou um lugar de segurança, um lugar seguro. É o que a Bíblia diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Jesus é a nossa rocha. Amém. Jesus é aquele aonde eu preciso estar firmado. Aleluia. Agora eu só vou estar firmado em Jesus se eu colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Amém. Se eu viver o que está escrito na palavra. Agora não adianta fazer isso daquela porta para dentro, precisa fazer isso daquela porta para o lado de fora. Esse é o detalhe. E aí olha só: mas quem ouve, versículo 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Para que serve o cinto de segurança? Para que serve, irmão? O nome é o que? Cinto do que mesmo? Não é de insegurança, né? Eu não, pelo amor de Deus, não vou corrigir ninguém aqui, mas preste bem atenção. Tem aquelas, parece prendedor, aqueles prendedores que botam no cinto, né? Para não ficar apertadinho, não é verdade? A pergunta que eu te faço é a seguinte: usar aquilo lá é prudência ou imprudência? É o quê? Por quê? Porque se o cinto estiver folgado, o que é que vai acontecer numa pancada? Vai haver um candidato a sair pelo vidro dianteiro e até mesmo morrer. O não uso do cinto de segurança não gera só multa, pode gerar morte. Você está entendendo aonde eu quero chegar, queridos? Essa é uma questão séria. Essa é uma questão séria. Nós temos aqui um prédio. Se você olhar para cima, você vai ver que esse prédio ele é inclinado para o lado de lá. Vai cair, pastor? Não.
Não vai cair porque os alicerces são ótimos, a estrutura é ótima, esse prédio não vai cair. Mas se de repente a gente chegasse aqui, tivesse uns trincos na parede de um lado do outro, as paredes tudo trincadas, você ia sentar para assistir o culto e dizer, oh, glória a Jesus, olha, vem Senhor Jesus. Você vai ficar debaixo de um teto com as paredes trincadas, irmão? Sim ou não? Por quê? Porque você é prudente, você não é insensato. Você não vai colocar a sua vida, a sua família em risco. Se você vai viajar de ônibus, um exemplo, se você vai viajar de ônibus, e você olha os pneus do ônibus tudo careca, você vai entrar no ônibus para seguir viagem? Então você vai lá reclamar e dizer, eu não entro nesse ônibus de jeito nenhum. Você está entendendo que nós temos que ser prudentes. Agora, a pergunta é simples: se eu sou prudente, se eu sou sensato, com coisas naturais, por que é que eu não levo a sério a palavra de Deus? Por que é que eu não entendo que quando eu não obedeço princípios, eu estou dando para o diabo a oportunidade de ele destruir a minha vida? Entenda isso. Deus está nos conduzindo nessa noite através dessa palavra a entender, queridos, que a Bíblia Sagrada não foi escrita por acaso, não foi escrita como um memorial só para a gente lá dizer, nossa, quanta coisa maravilhosa Deus fez. Não, é o nosso manual de regra, de fé e de conduta para o dia a dia e para uma vida abençoada. Eu quero ter uma vida de paz, eu quero ter uma vida de alegria, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida de realizações. Eu preciso pautar a minha vida dentro dos princípios da palavra. Por que Jesus está falando sobre essa questão de uma casa alicerçada de formas diferentes? Porque ele está dizendo o seguinte: vai vir a chuva, vai subir os rios, vai acontecer uma tempestade, o vento vai soprar. Sabe o que Jesus está tentando nos ensinar através dessa palavra? Ele está dizendo, ei, um momento difícil vai chegar na vida de qualquer um. Dá um sorrisão para quem está do lado e diga assim, ô florzinha do jardim de Jesus. Não, fala com todo amor e respeito, repete aí, ô florzinha do jardim de Jesus. Ele não quer que você pereça, ele quer cuidar de você, e para ele poder cuidar de você, ele te deixou um manual de instruções, e se você obedecer, nada vai acontecer a você. E em cada situação de pressão, cada momento difícil, se você anda de acordo com os princípios, você vai sair mais que vencedor. Aleluia! Aleluia! É simples assim, queridos. Jesus está dizendo, ei, vai soprar o vento sim, vai vir a tempestade sim, vai vir água furiosa, vai, mas se você é praticante da palavra, você não vai sucumbir. Aleluia! Você não vai desmoronar, você não vai perecer. Amém. Mas se você estiver fundamentado na palavra, amém, colocando em prática essa glória palavra. a Deus, aleluia, amém, queridos? amém. E aí Jesus encerra dizendo, olha só que tremendo isso, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa que estava construída onde? Na areia, irmão. Talvez por questão de economia, talvez por questão de, é muito difícil, é muito complicado, vou fazer aqui mesmo, está tudo em ordem. Já viu quem acampa com barraca? Quem acampa com barraca precisa ser inteligente, porque não dá para montar barraca em qualquer lugar. Eu nunca entendi quando eu era criança, porque toda vez que a gente ia acampar em camping, meu pai falava, pega aí, pega a pazinha aí, cava uma valeta e volta na barraca. Eu ficava doido com aquilo, dizia, rapaz, por que cavar a valeta só sobra para mim? Toda vez, Paulinho, cava e volta na barraca aí. Aí eu cavava, pronto pai, não, você não vai brincar de carrinho, cava fundo. Eu ficava virado, irmão, com aquele negócio, ela, rapaz, eu só venho aqui para cavar pro buraco. Até que um dia eu fui acampar com os amigos. E quando eu fui acampar com os amigos, eu lembrei do meu pai, eu digo, rapaz, eu tenho tanta raiva que eu falei, hoje eu me recuso a fazer valeta, não faço. Aí os amigos montaram a barraca, tudo, botaram umas pedras lá, uns plásticos da barraca, montaram, ficou tudo maravilhoso. Aí de madrugada, adivinha, você lhe ganhou um doce. O que aconteceu, queridos? Choveu! E choveu com força.
Quando nós acordamos, tudo molhado, cobertor, lençol, travesseiro, roupa, tudo. Sabe por quê? Aí foi que eu descobri por que eu tinha tanto ódio de ser cavador de valeta. Porque aquelas valetas tinham um propósito. Quando chovia, a água descia, não entrava na barraca, caía na valetinha, fazia como um riozinho e ia embora, mas não entrava na barraca. Instruções, quando são praticadas, previnem incidentes. Glória a Essa Deus. frase. Instruções, quando são praticadas, evitam incidentes. Dá um sorriso para quem está do teu lado, para você não esquecer, para outra pessoa não esquecer. Diz para o lado aí. Instruções, quando são obedecidas, elas evitam incidentes. Jesus está dando instruções, porque Ele não quer a nossa vida acidentada. Ele não quer a nossa vida cheia de problemas. Ele quer a nossa vida abençoada. E para eu ser abençoado, eu só vou ser abençoado se eu for praticante da palavra. Amém, queridos? Amém. E é interessante que aqui termina dizendo, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aí hoje, quando eu li isso aqui, eu comecei a rir sozinho na sala da minha casa. Sabe por quê? Porque quando eu li isso aqui, eu pensei comigo, eu digo, rapaz, os mestres da lei, era que nem eu quando tinha que cavar a valeta. Eu não queria cavar a valeta. E aí quando a gente não cava a valeta, a gente faz porcaria. E toda vez que a gente não faz do jeito que é instruído, a gente tem problema. Tem gente que compra o celular, tira da caixinha, liga, bota o chip, põe o cartão de memória e sai andando com o celular. Aí depois fala assim, rapaz, esse celular que eu comprei é uma porcaria. Celular que eu comprei, rapaz, paguei R$2.000 no celular, esta porcaria não presta. Aí eu pensei que fazia isso, não faz. Pensei que fazia aquilo, não faz. Pensei que dava para fazer tal coisa, não dá. Aí vem a pergunta, né? Ô criatura, tu leu o manual de instrução? Você leu? Não. Mas está tudo lá. Se ler, vai descobrir que ele faz tudo aquilo. Aqui, queridos, nós temos nosso manual de instrução. Tudo que você precisa e que você não conhece ainda está aqui. E se você ler isso aqui, você vai descobrir como é viver uma vida 100% vitoriosa. Amém, queridos? Amém. Levanta a cabeça um minutinho, por gentileza.